Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 13, a queda da humanidade. O texto diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. E a nossa oração nesse momento é que Teu Espírito venha sobre nós. Venha, Senhor, nos iluminar a verdade. Venha nos revelar quem nós somos, quem Tu és, qual a nossa condição e o que precisamos. Senhor, nós não queremos ouvir palavras que nós achamos que sejam boas, mas queremos ouvir aquilo que Tu sabes que precisamos ouvir, para que sejamos transformados, para que sejamos melhorados, para que fiquemos mais parecidos com o Senhor. Afasta de nós, Senhor, a distração. Afasta de nós as preocupações da vida. Viemos aqui e temos preocupações, temos coisas na mente, coisas a resolver, Senhor, mas agora, nesse momento, a única coisa que temos é um encontro com o Senhor. Repreende, Senhor, toda ação demoníaca no nome de Jesus. Senhor, também repreende a nossa carne, a nossa vaidade e a nossa tentativa de impedir qualquer coisa boa de acontecer aqui. Que o Senhor possa agir em nosso meio, fazer uma obra de transformação nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A queda da humanidade. A gente está diante de um dos capítulos mais tristes e ao mesmo tempo mais importante de toda a Bíblia. Até aqui a gente viu que tudo era perfeição, tudo era harmonia. Em Gênesis 1 a gente viu Deus criando todas as coisas com poder e propósito, e Deus ia vendo que tudo era muito bom. Depois nós vimos do versículo 4 do capítulo 2 em diante, nós vimos um jardim sendo estabelecido numa região de deleite, numa região chamada Éden, lugar de deleite, de desfrutar da presença do Senhor. E esse jardim, ele era um jardim de comunhão, de ordem divina, de harmonia. E esse jardim também apresentava um teste. Havia ali uma proibição, um teste. Era teste de amor, era teste de obediência do ser humano. Depois nós vimos no versículo 18, até o final do capítulo 2, a gente viu Deus estabelecendo o casamento, instituindo o casamento, homem e mulher,
criados para um complementar o outro e um ajudar o outro a cumprir o propósito pelo qual Deus havia ali estabelecido toda aquela criação. Hoje a gente chama de casamento, para revelar a glória de Deus e cumprir ali as funções que Deus confiou ao ser humano. Eles estavam nus, eram inocentes, puros, não tinham vergonha. Era uma perfeição, era comunhão perfeita e também pureza. Mas agora, no capítulo 3, a gente vê um animal que Deus criou. A serpente entra no jardim. Só que essa serpente, ela não era normal, não. Essa serpente, ela não estava pura, não. Ela estava, acompanhada, vamos dizer assim. E ela, então, entra, e quando ela entra, causa uma confusão. E tudo que era perfeito se torna corrompido. Esse capítulo vai explicar por que o mundo é do jeito que é. E o que a gente vê aqui? Morte, sofrimento, separação, culpa. E tudo isso aparece aqui e contamina toda a humanidade e também a criação, o cosmo, o universo que Deus criou. Augusto Nicodemos, ele vai dizer: a história da queda é a chave para entender toda a história da redenção. Queridos, se o Evangelho, e de fato o Evangelho é uma boa notícia, é preciso então entender a má notícia. Esse trecho que a gente leu e que a gente vai agora se aprofundar, não se trata apenas de um erro humano. Não é isso que a gente vai falar. Mas se trata de uma tragédia do ser humano querer ser igual a Deus. E aí uma frase que está na tela, que pode ser para você esquecer o sermão todo, pega essa frase aí. A desobediência humana rompeu a comunhão com Deus, corrompeu a criação e revelou nossa necessidade de redenção. Então, primeiro ponto, a serpente e a imprecisão da mulher. Você pode pensar assim: poxa, é uma conversa. Gente, se eu vejo uma serpente falar, eu já ia ficar maluco. Eu já ia falar, já deve ser o diabo mesmo, porque eu não estou acostumado a ver bicho falar. E quando fala é tipo papagaio, que repete alguma coisa. Mas brincadeira à parte, é claro que a gente não pode fazer essa leitura dessa forma. Isso é só para contar uma piada, para quebrar o gelo aqui. O universo era diferente. O mundo era diferente. O funcionamento químico, biológico, era diferente. As coisas começaram a ficar parecidas com o que a gente conhece a partir desse capítulo 3. O pecado e depois também quando acontece o dilúvio, que mais para frente nós vamos estudar. Ali sim tudo fica realmente do jeito que a gente já conhece. Naquele contexto, a gente não tem a menor noção de como era. Só sabe que tinha uma serpente. Então a serpente aparece para a mulher e ela resolve conversar com a mulher. E a mulher resolve conversar com a serpente. Esse que é o problema. Se ela caísse fora, dava mais certo. Mas ela resolveu conversar. De todos aqueles animais selvagens, ali era o animal mais inteligente, esperto, astuto. E então essa serpente aqui, ela aparece já como símbolo do inimigo, de Satanás. A gente pode interpretar, de fato, como um animal comum daquele contexto e que aquele animal estava incorporado do espírito de Satanás. Essa criatura aparece, só que sendo usada pelo diabo. E interessante que o ataque da serpente não é de forma direta, mas é sutil, é estratégico. Ela vai distorcer as palavras de Deus. E fazendo isso, ela está tentando o quê? Semear dúvida no coração da mulher. Carlos Oswaldo vai dizer que o pecado, ele começa não com o ato praticado, mas com a distorção da verdade. Já aprendeu uma coisa hoje. O pecado não começa quando você faz a coisa errada. É quando se distorce a verdade. Então não é à toa que aqui nessa igreja, não é à toa que a Bíblia inteira, mesmo no Velho Testamento e principalmente no Novo Testamento também, a Bíblia inteira está falando: cuidado com o falso profeta, cuidado com aquele que distorce a verdade, cuidado com aquele que faz da mentira a sua verdade. Está o tempo inteiro falando isso. E sabe onde esses caras estão? Muitas vezes na igreja estavam, e às vezes se infiltram, e eles estão aonde você menos espera, onde você está ali ingenuamente confiando. Vou dar um exemplo onde ele pode estar: na sala de aula. Porque ali ingenuamente você confia no seu professor, mas ele pode estar distorcendo a verdade. Seja o professor de uma escola, e eu posso falar: ah, pastor, está falando mal do professor. O professor é uma bênção. Eu sei, eu sou professor, fica tranquilo. Por isso que eu sei que o professor é uma bênção, mas tem a maldição também envolvida.
Ali você pode estar ouvindo isso. Você pode estar ouvindo dentro de casa. Você pode estar ouvindo na internet, na mídia social. Pode estar de terno e gravata. Pode estar de terno e gravata. Aqui, gente, a serpente que aparece, ela não era um ser amedrontador, não. Ela era um ser comum ali, um animal. Muitas vezes você nem vai saber que é o diabo. Você só vai saber que é o diabo quando ele distorcer a verdade. Agora, se você não souber a verdade, e quando ele falar mentira, tu vai acreditar nele. Agora, se você souber a verdade, entender a verdade, entender qual é a palavra verdadeira de Deus, aí quando ele vier com a mentira, tu já sabe. Não importa a roupa que ele está vestindo, para trás de mim, Satanás. Aqui, a mulher não percebeu e conversou. A pergunta da serpente traz ironia, exagero, sugere que Deus era injusto, Deus era uma pessoa que restringia o ser humano de ser feliz, de ser livre. Parece até algumas pessoas que falam por aí, eu quero ser livre, não sei o quê. É quase isso que ela lançou aqui. Aqui nasce a primeira tentação. A primeira tentação não é comer um fruto que Deus proibiu de comer. A primeira tentação que aparece aqui é questionar se Deus é bom. Esse é o método do inimigo e da serpente até hoje. Colocar em dúvida o caráter de Deus. Quando as coisas acontecem na nossa vida, a primeira coisa que às vezes, quando a gente fraqueja é, será que Deus está no controle? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus é bom mesmo? Está tudo ruim, não pode ser bom com tudo isso ruim aqui. A gente fica doido. É isso? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida que apareceu aqui. A serpente perguntou, não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus falou? Aí a mulher responde, não. Podemos comer do fruto, de qualquer fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Se ela parasse aí, já ficava bom. Aí ela não parou, ela resolveu inventar, ela resolveu acrescentar. Se ela para aqui, já estava bom. Aí ela foi e acrescentou, nem toquem nele. E aí ela continua, do contrário vocês morrerão. Ela falou quase tudo certo, ela ia tirar 10. Só que ela não tirou 10, por quê? Ela falou certo, do contrário vocês morrerão, está certo. Ela falou. Só que ela acrescentou algo que não fazia parte da lei, da proibição, da palavra de Deus. Acrescentou algo à palavra de Deus. Ela disse, nem toquem nele. Se você for voltar no capítulo 2, você vai ver lá, quando Deus dá essa ordem para o homem, não tem essa questão, essa proibição de tocar. Então eu poderia dizer assim, bem, tá ok, o ser humano não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Qual é a árvore? Tinha 2. Aí Deus proibiu a do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida, proibiu? Lá no capítulo 2, a gente já viu, não proibiu. Ele proibiu de comer, podia comer de tudo, de todos os frutos de todas as árvores, menos da do conhecimento do bem e do mal. E quando a mulher chega e fala, ela fala dessa árvore, até dentro do contexto está certo, mas ela fala, além de não poder comer, não pode tocar. Alguém pode dizer que ela já estava na tentação, querendo tocar. Eu não posso entrar na mente da mulher ali para entender o que ela estava pensando. O que eu posso dizer é que ela falou errado. E se ela falou errado, é porque ela conhecia errado o que Deus tinha estabelecido. E aí é a brecha. O que isso já nos ensina, querido? No dia que você conhece errado e fala errado as coisas de Deus, o diabo entra. É claro que o diabo entra quando você não sabe nada, é óbvio. Mas ele também entra quando você sabe uma parte e falta outra. Ou quando você fala tudo certo e acrescenta. Porque às vezes você fala tudo certo, sabe tudo, mas você resolve inventar. E veja, por isso que é importante, inclusive, estudar Gênesis. Porque Gênesis é um tipo de história, livro aqui, que a gente acha que aprendeu, muitos, a maioria, aprendeu desde criança. Desde criança eu escuto a tia Cotinha me contar. Só que a tia Cotinha não é a Bíblia é a palavra de Deus. A tia Cotinha pode errar. A tia Cotinha pode acrescentar. A tia Cotinha pode tirar. A tia Cotinha pode fazer um desenho que te faz entender errado. Era melhor não ter desenhado, então. Entende? Não confie na tia Cotinha. Não confie no desenhozinho. Confie somente na palavra de Deus. E aquela mulher ali mostrou.
Ela conversa com a serpente e ela tem uma resposta imprecisa. E aí a serpente se aproveita. Quando ela fala que não pode tocar, quando ela fala que acrescenta essa informação, sabe o que acontece? A serpente, que era astuta, diz o texto, percebeu uma brecha. Alguém pode dizer assim, foi ela que errou nessa questão? Foi o homem? Gente, a gente não pode analisar. Deus falou com o homem. Depois ele criou a mulher, nós vimos. Falamos sobre casamento, foi legal pra caramba. E aí nessa coisa toda, você não vê o texto Deus falando com a mulher sobre isso. Deus falou só com o homem. E se Deus falou só com o homem, tem duas opções. Ou Deus falou com a mulher e não ficou registrado. Ou o homem falou com a mulher e não ficou também registrado. São duas opções. E dessas duas opções, seja de quem ela recebeu a informação, do homem ou do Criador, ela pode ter, se ela recebeu a informação do Criador, ela recebeu a informação certa. Mas ela pode ter entendido errado. Ou ter se confundido. Se ela recebeu a informação do homem, ele pode ter falado certo e ela também ter se confundido. Ou ele pode ter falado errado e ela aprendeu errado. A gente não sabe. Então, quem não sabe a palavra de Deus, o diabo entra e bagunça com a vida dele. Isso a gente pode dizer. E de fato foi isso que aconteceu. Porque quando o diabo percebeu que aquela mulher não tinha certeza do que estava dizendo, não tinha precisão acerca do que Deus tinha falado para ela, ou do homem tinha transmitido da parte de Deus para ela, seja lá quem falhou na precisão, no final das contas foi ela que falou errado com a serpente. Nesse primeiro ponto, quando você vê que a mulher está de conversa com a serpente, a mulher está equivocada na compreensão da palavra de Deus, aí vem, no segundo ponto, o que acontece? A mentira do inimigo, ele se aproveita e lança a mentira. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Gente, Deus falou para o homem, certamente morrerão. A mulher falou para a serpente, certo, certamente morrerão. Mas como ela estava acrescentando, colocou em dúvida toda a clareza que ela tinha do que Deus falou, a serpente negou na cara de pau mesmo. Falou, ó, certamente não morrerão. A serpente chega e fala, mulher, vocês não vão morrer. E ela ainda explica, Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui, queridos, aparece a primeira mentira teológica. A primeira declaração de um falso profeta. Foi a serpente. Dizendo, não tem nada a ver, vai acontecer isso não, vai morrer não. O primeiro falso profeta é a serpente. A mulher não tinha consistência, clareza, estava fraca no conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus. A serpente chegou e negou diretamente. Hoje existem pessoas que entram nas igrejas. Algumas, graças a Deus, já foram embora, outras nós convidamos a se retirar e outras nós ainda estamos observando. Existem pessoas que entram nas igrejas e resolvem querer ensinar as ovelhas de Jesus. E elas querem dizer assim, não, Jesus morreu na cruz. Não precisava. Isso aí o pessoal tem que entender que o pessoal é atrasado. Na verdade, hoje a tecnologia mostra que Jesus era um homem que viveu e começa a falar um monte de coisa. Daqui a pouco Jesus não ressuscitou, Jesus não morreu. Na criação, Deus criou o mundo. Não, as coisas foram acontecendo aleatoriamente, por acaso. Primeiro, né, aquela famosa história do Big Bang, depois na Terra uma sopa primordial que virou tudo. Virou tudo. Bilhões e bilhões e bilhões de... Não é bem assim. E existe um ditado que fala que uma mentira repetida muitas vezes, ela vira uma verdade, não é não? Quantas vezes a gente já escutou essas mentiras? Mas elas podem virar verdade para alguns, mas para aqueles que têm a verdade dentro do seu coração, você está protegido. Você está protegido. Aquela mulher não estava. Aquela mulher não tinha verdade no coração. E quando o diabo lançou a mentira e falou na cara, negou claramente, ó, não vai morrer. Deus falou que vai morrer? Não vai morrer. Não vai morrer não, nada disso. E aí ele inventa lá uma lorota, porque no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, vocês serão como Deus. Gente, irmãos, eles já eram como Deus. A imagem e semelhança de Deus. Eles precisavam ser o que mais como Deus? Só se eles quisessem ser Deus. Aí é diferente. Essa serpente então afirmou que Deus está
privando o ser humano, a humanidade de algo maravilhoso. Abrir os olhos e enxergar o bem e o mal. É uma insinuação. Ela faz uma insinuação de que Deus é injusto e até invejoso. Quer ser Deus sozinho. Tem gente que fala isso, quando a gente fala que Deus é soberano, que não há ninguém igual a Deus, tem gente que interpreta assim. Mas que Deus metido, hein? Mas que Deus que se acha, hein? Gente, tá maluco? Olha o que a pessoa fala. Deus não se acha, Deus é. A gente é que acha alguma coisa, e está achando mal pra caramba. R.C. Sproul, ele vai dizer assim: todo pecado nasce do desejo de autonomia, vou explicar, de viver sem depender de Deus. Autonomia, auto é próprio, nomia é lei. Então você quer viver na sua lei própria, você não quer a lei de Deus. Então quando o ser humano flerta com a mentira do diabo, é porque ele está em busca, está sendo tentado assim, não é questão de conhecer o bem e o mal, não sei o que, não vai morrer, não, porque agora você vai ser como Deus. E o ser humano quer ser como Deus ao ponto de ser Deus. Não vai ser. O ser humano, ele não pode decidir o dia de nascer, o dia de viver, o dia de morrer, o dia de existir. Ele não tem como decidir essas coisas. Ele já é limitado por essência. E não tem como ser mais do que ele já é, imagem e semelhança de Deus. E aí a mulher acreditou. Essa mentira entrou no coração daquela mulher, porque ela não sabia totalmente a verdade de Deus. E aqui então, a essência do pecado aparece: querer definir o bem e o mal por si mesmo, sem ter a referência do Criador, o padrão do Criador. Não, conhecer o bem e o mal por minha conta própria aqui, porque... Não, gente, era muito simples. Deus era o padrão de bondade. Simples. Ali ele já conhecia o bem. E a ausência de Deus, caso eles entendessem assim, a ausência de Deus seria o mal. Eles não precisavam experimentar o mal. Eles quiseram experimentar. Eles quiseram decidir o que é bom e o que é ruim. Nós não fomos chamados para decidir o que é bom e o que é ruim. Sabe qual é o problema de muitas decisões que nós tomamos? Porque nós tomamos decisões, escolhemos certos caminhos que achamos que é bom. Às vezes o mundo inteiro vai dizer que é bom. Tudo lá fora vai dizer que é bom. Mas Deus está falando que é mal. Mas a gente não quer saber do padrão de Deus, não quer saber do modelo de Deus perfeito e harmonioso desde Gênesis. Não, a gente quer a nossa ideia. Não, eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo. Não vai dar, meu amigo. Não vai, nunca vai dar. Nunca vai dar certo. E é isso que aconteceu aqui. A mulher, então, ela é seduzida não por uma fruta apenas, mas pelo sonho ou pela ilusão de ser como Deus. E o mesmo orgulho em que o ser humano vai cair foi o orgulho que já tinha derrubado Satanás, aquele que estava ali se apoderando daquela serpente. Terceiro, e aí acontece o ato fatal. O ato fatal acontece. Há ali uma percepção de consciência de que algo aconteceu e a vergonha aparece. Quem lembra do final do capítulo 2? O final do capítulo 2, versículo 25, vai dizer que o homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Por quê? Havia pureza e inocência. Não é que eles não sabiam que estavam sem roupa, não é isso. Pô, é uma coisa evidente. Não é isso. Ali o texto está querendo dizer o seguinte: eles não identificavam aquela nudez como algo malicioso ou vergonhoso. Porque de fato não era. Passou a ser a partir do pecado. Hoje a gente não consegue pensar em nudez se não for malicioso ou vergonhoso. Um negócio que manchou profundamente a nossa imagem e semelhança de Deus. Aí o texto então vai dizer: quando a mulher viu que a árvore, parecia agradável ao paladar, ou seja, a árvore era atrativa para o alimento. Tinha outras, gente? Tinha muitas outras também agradáveis ao paladar. Então ela não estava tentada porque a árvore era agradável ao paladar, porque tinha milhares de outras árvores, inclusive a árvore da vida. Mas a árvore também era atraente aos olhos. E acredito que tinha milhares de outras árvores que também eram atraentes aos olhos. Mas aquela árvore tinha algo diferente que a atraiu, que nenhuma outra tinha. Diz o texto: além disso, desejável para dela se obter discernimento do bem e do mal. Isso eu quero. A serpente falou que Deus não vai matar a gente, não.
Deus está só querendo segurar o segredo do sucesso, só para ele. A mulher virtuosa come o fruto e dá para o seu marido. O que você acha que o marido devia fazer? Ô, mulher maravilhosa que Deus me deu, me dá aqui que eu vou comer. O que você acha que o homem devia fazer? O que você acha que o sacerdote do lar, aquele que ia prestar contas a Deus, da sua casa, inclusive da sua esposa, deveria fazer? O que você acha? É o que você pensou mesmo. Devia falar, não vou comer. O que aconteceria se só ela tivesse comido e o homem não tivesse comido? A gente não tem como saber porque não aconteceu, mas a gente pode raciocinar. O raciocínio que a gente pode fazer é que se ela come e o homem não come, só ela estava contaminada com o pecado e ele não. Poderia haver uma restauração dela por ele como sacerdote mediador. Mas não foi isso que aconteceu, porque esse Adão deu errado também. Esse não poderia ser mediador, porque ele também errou. O que ele fez? Comeu. Aí que está o problema, porque quando ele comeu, primeiro que ele pecou, lógico. Ela já tinha pecado, ele também pecou. Mas quando ele peca, ele também valida o pecado dela, e os dois juntos. Mas, no caso, por causa dele, não por causa dela. Por causa dele, por causa da autoridade que estava sobre ele, por causa da responsabilidade que estava sobre ele. Por causa, inclusive, porque Deus passou essa ordem de não comer para ele. Quando ele come, não só ele, a mulher, então ficam corrompidos pelo pecado, mas toda a criação. Ah, pastor, mas como é que você sabe? Não, a gente vai começar a ver o desenrolar ao longo desse capítulo. Não é só hoje não, semana que vem, na outra semana. Mas toda a criação, tudo que Deus criou, foi de alguma forma ou de outra corrompido. Em outras palavras, quando o homem comeu, se eu fosse um cineasta e fosse fazer esse filme, essa história, eu ia mostrar algo do tipo assim, uma coisa meio visual, gráfica. Quando o homem come a fruta, eu ia fazer uma jaca para ser a fruta, tá? Não ia fazer maçã como o pessoal fala aí não. Então, eu ia fazer uma fruta que ninguém nunca viu, um negócio diferente, porque naquele contexto era tudo diferente. Não sei nem se tinha jaca, devia ser outra coisa. Eu só sei que quando ele come, e há uma validação daquele pecado, e ele assume aquele pecado para si, e ele valida o pecado da esposa, a esposa, então, e ele juntos ali, responsáveis por contaminar a si mesmos, e também por contaminar toda a criação. Eu faria algo gráfico assim, uma onda assim um deslocamento de ar, assim, sabe, uma onda sonora, um deslocamento de ar, aí uma distorção da imagem, e aquilo se espalhando, contaminando tudo, o universo todo. E de fato, se você parar para pensar, aconteceu algo. Eu vou falar mais na semana que vem, mas só para dizer um pouco hoje. Aconteceu algo, a criação tinha sido estabelecida numa ordem, num padrão. Era tudo caos, era nada, caos, confusão e vazio. E naquela desordem Deus estabeleceu um padrão, da desordem para a ordem. Sim ou não, irmãos? Quando entra o pecado, neste momento aqui, há uma inversão. Há uma inversão dessa tendência. A gente pode falar na semana que vem com mais detalhes sobre isso, mas há uma inversão. A gente vê isso na física. Mas há uma inversão, e agora o universo passa a funcionar daquela ordem que tinha, aparente, para a desordem. A morte entra no universo. A falência de todas as coisas, a morte. Tudo começa a estragar. E aí então, veja, diz o texto, que a mulher deu ao seu marido e ele comeu. Então o pecado aqui, né, ele vai sendo apresentado em 3 dimensões que a mulher aqui demonstrou, né? É um pecado na dimensão dos sentidos, era agradável ao paladar. Era um pecado na dimensão de outro tipo de sentido, mas também de uma beleza, da estética. Ele era atraente aos olhos. E a outra dimensão é o intelectual, desejável para discernimento. A mulher foi enganada pela serpente, mas o homem não foi enganado por ninguém. É porque ele é o responsável mesmo. E ele assumiu a bronca, vamos comer isso aqui, tô nem aí. Isso é pecado. Isso é pecado deliberado. Sem ajuda. Só que a gente tem a mania de contar essa história distante. Como se não fosse você nem eu. Não.
A mulher é você, mulher, que está aqui. E o homem é você, homem, que está aqui. Somos nós, todos nós. Estamos ali. Como é que funciona isso teologicamente? A gente chama de representação federal. Adão, o homem aqui, ele é o cabeça, representante federal da raça. Vou repetir, raça, não existem raças. Uma só. Raça humana. Ele representando a humanidade. A partir dele, toda a humanidade corrompida. E todos que nascessem a partir daquela situação em diante, nasceriam corrompidos com o desejo, com a sua natureza corrompida para o pecado e o desejo de pecar. E de fato pecando para confirmar que eram assim mesmo. Então você pensa, eu me torno culpado porque eu peco? Não, não. Eu me torno, já nasci pecador e culpado. E quando eu peco, eu só confirmo que eu já sou. Não é o que eu faço, mas é quem eu sou. Sim, nós somos. Nós somos pecadores. E fazemos aquilo que somos. Pecado. É isso que acontece. É como já vimos em Romanos 5. Lembra de Romanos 5, há 2 anos atrás, mais ou menos, um ano e meio? Romanos 5,12 vai dizer: por um só homem entrou o pecado no mundo. Aqui está claro. A mulher enganada, o homem pecou deliberadamente. Augusto Nicodemos vai dizer que a mulher foi seduzida, mas o homem foi o cúmplice. O homem que deveria ser o líder espiritual torna-se passivo, aceita, cúmplice do erro. Vou dar um testemunho. Meu filho, Benito, tem observado, minha esposa também. Benito, ele é um menino, então será um homem quando for adulto. Tenho percebido como ele tem sido tentado a não se portar desta forma, de liderança como homem, no sentido de que há propostas, na idade dele, propostas de fazer coisa errada. Os coleguinhas da classe, daqui, de outro lugar, de qualquer lugar, propostas de fazer coisa errada, meu filho. Aí de repente, quando ele vê, ele vai na onda com todo mundo fazendo tudo errado. Foi isso que aconteceu com Adão. Em vez do homem se posicionar, não, eu tenho uma responsabilidade diante do meu Deus. Claro, uma criança, mas ele está sendo tentado já agora. Adão falhou, nós falhamos e temos que agora acertar e ensinar os que vêm depois, que é no caso meus filhos, para que acertem. A queda da humanidade, como está o título do sermão, a queda da humanidade acontece aqui em Adão, o representante, cabeça federal da raça humana. Aqui ocorre a necessidade, aqui aparece de fato a necessidade de restauração, redenção, regeneração, salvação, que a gente sabe, graças a Deus por isso, que só Jesus, só Cristo, o perfeito Adão, poderia trazer e de fato trouxe. O texto vai dizer no versículo 7 que os olhos deles, os olhos dos dois se abriram. E é então que perceberam que tinham que esconder a nudez, porque eles só olhavam para a nudez agora com maldade e malícia, e viam a nudez como algo mal, que não era. Eles então juntaram folhas de figueira. Tentaram dar um jeito no problema. Tentaram solucionar o problema. Não tem como o ser humano solucionar o seu problema. Quando ele se corrompe, aquele que está corrompido consegue se descorromper, queridos. Pense. Tem que vir uma intervenção externa. Totalmente externa, de fora. Para resolver o problema. Que aqui, eles entenderam que era nudez e precisavam cobrir com folhas de figueira. A promessa de Satanás aqui acontece, parcialmente. Os olhos dele se abrem, como o diabo falou. Só que se abrem para a vergonha e para a maldade. Experimentaram o mal, provaram do mal e se lambuzaram com o mal, se sujaram com o mal, se contaminaram com o mal. Eles ganharam aqui consciência do mal, mas também não tinha nem como não ter consciência, se lambuzaram com o mal todo. Só que perderam o bem, a comunhão com Deus. A nudez, que era símbolo de pureza, agora culpa, virou culpa, vergonha, desconforto. Curuvilha vai dizer: o homem agora tenta se cobrir do que apenas Deus poderia cobrir. A tentativa humana de resolver o pecado por conta própria. A gente faz isso até hoje, gente. Com folha de figueira é símbolo de toda, presta atenção agora, religião baseada em obras. Eu não sei se alguém está aqui é de outra religião. Eu respeito o seu direito de exercer a religião. Eu respeito o direito de todas as religiões existirem.
E a minha religião, e eu estou no ambiente da minha religião, diz, sabe o quê? Que toda religião baseada em esforço humano é inútil. Porque só Deus poderia restaurar, e só Deus pode restaurar o que o pecado destruiu. E Deus estabeleceu que essa restauração é com o Filho dele, Jesus Cristo. Rapidamente o ser humano tenta resolver o seu problema ali mesmo. E ali mesmo dá tudo errado. E a gente vai ver mais à frente na semana que vem. Diz o verso 8, vamos ao próximo ponto. O esconderijo e o chamado divino. No verso 8, depois que eles tentaram ali, se cobriram com aquela folha de figueira, não só se cobriram, eles vazaram, se esconderam. Não bastava se cobrir, porque eles viram que se cobrir não dava certo. Se cobrir não resolvia. Eles sabiam, mas o ser humano é tão pecador, a gente é tão pecador que a gente sabe que não resolve e faz. Gente, hoje é sexta-feira, tem inúmeras pessoas nas matas, nas cachoeiras, se cobrindo de folha de figueira, arriando obrigações, feitiçarias. Sabem que não funciona, mas fazem. Me faz lembrar de quê? Romanos 1. 18, 19, 20, 21, 22, até o 32. Ali vai dizer claramente que o ser humano vê na criação tudo sobre Deus. Vê a revelação de Deus na criação. Vê que Deus, os atributos de Deus são visíveis na criação. E eles não querem reconhecer esse Deus na criação. Eles querem adorar a criatura. Aí arriam obrigações, fazem isso que estão fazendo. E que começou aqui. A feitiçaria começou aqui. Tentando resolver aqui. E aí então o verso 8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus. Isso é tão lindo, ainda que seja trágico, só de falar, só de perceber que Deus, queridos, andava no jardim e era possível ouvir os passos de Deus. Queridos, que coisa maravilhosa que eles tinham. Eles ouviram, olha a loucura do pecado. Eu quero ouvir os passos do meu Senhor andando atrás de mim. Eles ouviram os passos do Senhor. E o pecado os fez fugir. Esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Estão doidos. Sabem que não tem para onde ir. Não tem para onde correr. Deus Ele é o Criador de todas as coisas. Não tem lugar que possa se esconder da face de Deus. Mas o pecado faz a gente ser assim. Vou usar uma expressão um pouquinho mais forte. Idiota. Burro. Sabe que não resolve, sabe que não tem para onde fugir. Assume quem você é diante de Deus. Se esconderam. Que coisa maravilhosa ouvir os passos do Senhor atrás da gente. Mas que coisa terrível é mesmo ouvindo os passos, fugir. Achando que vai se esconder. Não há quem se esconda de Deus. E aqui fica um alerta para mim e para você. Se você está fazendo alguma coisa e acha que Deus não está vendo. Se você está fugindo de Deus, porque Deus está te chamando. Você está ouvindo os passos de Deus, a voz de Deus. Tudo aponta e Deus está usando e falando. E você está achando que vai se esconder. Quero dizer uma coisa para você. Não tem para onde correr. Leia o Salmo 139. Ali você vai ver claramente Davi dizendo que se eu subir na montanha mais alta, se eu for no mais profundo do mar, ali o Senhor está. Não tem para onde fugir. Melhor ter Deus como amigo. Porque Ele como inimigo vai fugir dele e não vai ter para onde se esconder. Eu olho para esse Deus maravilhoso, Criador, que andava no jardim como um amigo, como um Criador, como um pai, como alguém que abastecia o ser humano, a humanidade. Que coisa maravilhosa. A figura humana de Deus sendo revelada ali. E isso nos faz pensar no Filho. O Filho estava na criação. E eles fugiram. Esconderam-se da presença de Deus atrás das árvores do jardim. A gente acha, isso é muito distante de nós. Na minha casa nem árvore tem. Meu amigo, o problema não é árvore. E nem era fruto. O problema é você querer ser mais que Deus. E depois que descobre que não dá certo, cai fora e achar que Deus não vai te pegar. O pecado, queridos, aqui gerou medo neles.
mas um medo que não os levou para o reconhecimento e o arrependimento, um medo que os levou para fugir. Vergonha, fuga. Mas Deus, Ele, como sempre, Deus é cheio de graça. Todo amor, cheio de amor, a perfeição do amor, a manifestação perfeita do amor. E essa manifestação está ali. Eles tinham acabado de pecar. Deus foi atrás deles. E Deus não foi atrás deles para destruí-los. A gente foge de Deus achando que vai se safar. Quanto mais foge, mais próximos a gente fica de uma justiça que nos destrói, sim. Se você fugir de Deus, Deus não está querendo te destruir ainda. Mas se você fugir de Deus, uma hora o tempo vai passar e uma hora essa vida vai acabar. E quando isso acabar, acabou. Aí não tem mais restauração para você. Só destruição. A gente é tão louco que a gente foge com medo da destruição e corre para a destruição. Ao invés de ficar, aguardar na presença do Senhor, porque Ele está vindo até nós. E reconhecer quem a gente é. Aqui foi isso. Eles fugiram. Quanto mais foge, mais destruição vai acontecer na vida deles. E Deus não queria destruí-los. De fato, não destruiu. Deus queria restaurar a raça humana, toda a humanidade. Então, quando eles se escondem na presença de Deus entre as árvores, o Senhor chama o homem. Eu ouvi direito? Eu li direito? Chamou a mulher? É isso que está escrito, queridos? Chamou quem? O homem. Isso faz toda a diferença. Mulheres, agradeçam a Deus por serem mulheres. Não se sintam vítimas por serem mulheres. Vocês são agraciadas por Deus, por não terem que prestar contas como o homem vai prestar. Por isso que eu disse naquele sermão do casamento, que o homem é o herói da mulher, neste sentido. Se ele for homem de Deus, ele será o herói da mulher, porque ele vai prestar contas ao Senhor daquilo que a mulher não precisa prestar. O problema é quando os homens não querem ser homens. Eu não estou falando só de afeminados, não. Estou falando de assumir o seu papel. Aí dá ruim. O homem não assume o papel dele e a mulher tem que virar homem. Dá tudo errado. Mas a gente já conversou bastante sobre isso. Eu quero que você veja que Deus chamou a responsabilidade o homem. Ele chamou, perguntou, onde estão vocês? Não, onde está você, homem? Sacerdote, representante, líder que eu confiei e que eu entreguei a uma mulher perfeita para você cuidar. Ela pecou e você continuou, e você deixou, e você validou tudo que ela fez. Onde está você? Claro que Deus não está em dúvida onde está o homem. Vocês acham que Deus não sabe onde a gente está? Por que Ele perguntou? Onde está você? Porque Ele queria a confissão. Quando eu pergunto para o meu filho onde está você, eu sei onde está meu filho. Quando eu falo para o meu filho, você fez isso? É claro que eu sei que ele fez isso. Eu quero o que dele? Confissão. Spurgeon vai dizer, essa é a primeira gota, a primeira evidência do Evangelho. Deus, os passos de Deus no jardim, buscando o pecador. Graça. Graça, o homem em desgraça e Deus levando graça. Onde está você? Mesmo em meio à queda ali acontecida, Deus tinha todos os direitos de destruir tudo. De destruir aquele casal. Chega para vocês. Deus podia fazer tudo o que Ele quisesse. Ele não fez. Ele foi atrás. Deus demonstra misericórdia. Ele não abandona a criação dele, a criatura dele. Mas Ele confronta. Porque Ele não quer deixar assim. Ele não quer deixar o ser humano perdido. Ele não quer deixar o ser humano perdido na sua própria natureza pecaminosa. Na sua própria desgraça, envolto com folha de figueira. Tentando esconder sua vergonha, que não esconde de ninguém. Deus viu. Poderia falar, sai daqui. Poderia estalar o dedo e acabar tudo. Pior do que o Thanos. Deus olha com graça. Confronta para restaurar.
É o Evangelho, queridos. Quem acha que o Evangelho é colherzinha com açúcar, é um leite condensado gostoso, não é. O Evangelho é confronto para restauração. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é ressuscitar um morto espiritual que está se vestindo de folha de figueira, se escondendo, ouvindo Deus andar no jardim e pulando fora. Esse cara é doido. O Evangelho transforma esse morto de novo, faz ele ressuscitar. E aqui o Evangelho aparece nos primeiros passos do Senhor, indo à presença, indo atrás daquele homem pecador fujão. Ele não abandona quem ele ama, mas ele confronta. Essa pergunta divina, poderosa, queridos, graças a Deus, Ele pergunta para a gente: onde está você? Graças a Deus, Ele nos dá a oportunidade de dizermos: eu estou aqui, sujo, pecador, imundo, tentando esconder uma vergonha que ninguém consegue esconder. Graças a Deus, Ele pergunta e quer ouvir a resposta. Graças a Ele. Isso é graça. Uma pergunta, um chamado ao arrependimento. Onde está você, pastor Henri? Onde está você, jovem da PIB de Campo Grande? Onde está você, adolescente da PIB de Campo Grande? Onde está você, pai, mãe responsável, que cuida de um filho? Onde está você? Qual é a nossa resposta? Deve ser: Senhor, eu pequei. Senhor, vou falar nada, não vou explicar nada que não tem explicação. Eu pequei. É essa a resposta. Tem misericórdia. Mas o que acontece? Veja o ponto 5, o último. O último que a gente vai ver. Transferência de culpa. Aí começa a transferência. A gente vai parar no meio da transferência, que aí continua na semana que vem. Mas aqui é o homem bota a culpa na mulher, aí Deus vai falar com a mulher bota a culpa na serpente. Aí Deus vai falar com a serpente ficou procurando, não tem mais ninguém para botar a culpa, porque é um passando a culpa para o outro. O pecado faz isso, querido, você é confrontado. A gente confronta a pessoa no Evangelho, a gente expõe às vezes a verdade do que precisa ser corrigido. A pessoa fala assim: não, você não entendeu, não fui eu, foi minha mãe, foi meu pai, foi a sociedade, eu não tenho culpa, foi a sociedade. Eu sou vítima da sociedade. A sociedade me produziu quem eu sou. Meu amigo, pare com isso. Pare com essa lorota aqui desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. E o mundo está com um problema porque continua contando essa lorota. Outros continuam acreditando e fica aí essa história. Aqui, veja o verso 10. Transferência de culpa. O homem respondeu, ele respondeu: ouvi teus passos no jardim. O homem caído, o homem que, se ele é um homem de Deus, abençoado ali, restaurado, ele ia falar assim: ouvi teus passos no jardim e vibrei de alegria e fui à tua presença. Não, o que ele fala? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Aí Deus já sabia a resposta, mas pergunta para reflexão. Faça essa reflexão junto aqui comigo. Deus perguntou no verso 11: quem lhe disse que você estava nu? Tipo assim, qual o problema de você estar nu? É isso que ele está falando. Qual é o problema? Você sempre esteve nu. Aí quebrou ele. Aí quebrou. A pergunta mais uma vez: quem lhe disse que você estava nu? Aí Deus continua perguntando: você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Ao invés dele falar: não, Deus, você me pegou, eu comi. Não, o bicho é sem vergonha. Ele tá ali, ó, igual siri na lata, tá se remoendo, se retorcendo. É a gente, cara. No gabinete, quantos siri na lata a gente encontra conversando? Te fala, abre a Bíblia. Aí o bicho fala assim, em vez de falar: você me pegou, realmente eu comi, descobriu, com a boca toda sua do fruto que comeu. Igual criança, comeu? Não. Aí ele diz assim, em vez dele falar que comeu e acabar com essa história e caminhar para a restauração, ele chega no verso 12 e diz assim: foi a mulher. Deus perguntou: você comeu? Ele falou: foi o quê? Foi a mulher. Como assim? Foi a mulher que me deste por companheira e me deu do fruto da árvore. Aí eu comi, vítima da sociedade, entendeu?
Eu sou vítima da sociedade, essa sociedade terrível que o Senhor criou, essa mulher do meu lado. Aí eu comi. Tive que comer, né? Fazer o quê? Ela ia me matar. Entendeu? Estou exagerando. Entendeu? É a loucura da pessoa, querendo cair fora da sua responsabilidade. E aí ele bota a culpa na mulher. Veja, não é que ela não tenha culpa, mas assuma a sua. E deixa cada um com a sua culpa diante de Deus. Aí ele vai, não assume a culpa dele e quer dar destaque à culpa do outro. E veja, e dizendo que foi ela que fez ele comer. Na semana passada, retrasada, no último sermão, quando a gente viu o homem feliz, vibrando por ver a mulher pela primeira vez que Deus criou para ele, para auxiliá-lo, para estar com ele, para completar a sua vida. Aí ele vai dizer uma coisa maravilhosa, espiritual, poética, romântica, tudo junto. Aí ele diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada ser humano feminino, porque foi tirada do ser humano masculino, somos um e tal, glória a Deus. Ele está todo animado, mas na primeira que ele é confrontado, depois do pecado, ele já bota que é a mulher que está com defeito. A mulher que deu ruim para ele. Deus não perguntou se a mulher comeu, perguntou se ele comeu, mas ele faz isso. Aí, quando ele vai na mulher, Deus pergunta para a mulher. Aí Deus pergunta assim: que foi que você fez? Aí a mulher responde: a serpente que tu me deste, né? A serpente me enganou e eu comi. Ela bota a culpa na serpente. Ninguém assume a sua culpa. Parece até a gente, na verdade. Claro, porque a gente é assim. A gente é assim. A gente é isso. Então o homem culpa a mulher culpa a serpente. E a serpente procura, cadê? Não tem ninguém, vai ser eu mesmo. Desde esse tempo, desde esse momento, o pecado tem produzido acusação entre umas pessoas e outras pessoas. Um acusando o outro e ninguém assume seu erro. Tem causado ruptura de relações. Aqui houve uma ruptura, a gente vai ver também na semana que vem. Primeira ruptura, você sabe, é a ruptura vertical, cortou a comunhão, o homem fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Qual a segunda ruptura? Ele com a mulher dele. O próximo, o irmão em Cristo, né? Se fosse igreja, né? O irmão em Cristo. Ali, ele com a sua semelhante ali, ó, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Cortou, o horizontal, cortou. E corta também tudo ao redor, porque vai cortar também a relação com a criação, a gente vai ver semana que vem. Então, uma coisa maravilhosa, perfeita, o jardim, tudo funcionando para a glória de Deus, homem e mulher se completando, de repente estragado. Porque quiseram ser igual a Deus. E acreditaram na serpente, não vigiaram, não conheciam a palavra de Deus, a verdade de Deus estava confusa na mente deles, não havia precisão. Aconteceu tudo isso. Calvino vai dizer: o coração humano é uma fábrica de ídolos. E o primeiro ídolo foi o próprio eu. Aqui a gente vê o retrato da humanidade caída, separada de Deus, alienada de Deus, separada de si mesmo, não se conhece, separada do seu semelhante. Mesmo em meia culpa, Deus está preparando um caminho e prepara uma promessa do Redentor. Semana que vem nós vamos ver isso. A desobediência humana rompeu a comunhão com Deus, corrompeu a criação e revelou nossa necessidade de redenção. Então vamos ao aprendizado. Primeiro, cuide do seu coração. O pecado, querido, começa na dúvida. Antes de pecar, a mulher duvidou da bondade de Deus, do caráter de Deus. Toda a tentação, querido, começa com o questionamento da palavra. Será que Deus disse isso mesmo? A gente deve guardar o nosso coração. Não tem que ficar dando conversa. Está em dúvida? Não tem problema ter dúvida. O problema é onde você vai buscar a resposta. A mulher foi procurar a resposta da dúvida dela com a serpente. Está em dúvida? Procure o Senhor. Deus andava no jardim, dava para ouvir os passos. Será que Deus disse isso? Está com essa dúvida? Procure o Senhor. Vai procurar quem? O mentiroso? O pai da mentira? Queridos, devemos guardar o coração, crendo que o caráter de Deus é imutável, é bom, perfeito. A gente já sabe, para que está duvidando?
Você está duvidando de Deus. Deus não muda, quem muda é você. O mundo muda, o universo muda, as sociedades mudam, os países mudam, as igrejas mudam. Essa igreja parece que não muda, porque tem 100 e poucos anos, ela está aqui, né, em pé ainda. Mas, queridos, cadê a igreja de Éfeso que você lê na Bíblia? Cadê a igreja de Colossenses? Cadê a igreja de Coríntios? Acabou, não existe. Cadê aquelas nações? Muitas delas não existem mais, as coisas mudam. Quem não muda? O Senhor. Todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aí você quer buscar conversar com a serpente. Não faça isso. Guarde o seu coração. Converse com quem não muda, porque tudo muda. Esse não muda, o Senhor não muda. Segundo, não negocie com o inimigo. O inimigo apareceu, vai aparecer sempre. Apareceu para Jesus. Jesus ficou de conversinha? Não. Qual foi a solução? Primeiro, Jesus não deu brecha. Qual foi a brecha que a mulher deu? Não conhecia a palavra de Deus. Suficiente. Se aquela mulher responde corretamente aquilo que estava sendo perguntado da parte de Deus para aquele bicho, aquele inimigo, o inimigo ia cair fora. E a lição para você é essa. Quando o inimigo chegar, não converse com o inimigo. Só fale a palavra de Deus. Aliás, eu tenho dito há muito tempo, a gente não deve falar nada sobre nada. Não tem nada para falar. Quando eu for falar, achar que devo falar alguma coisa, é o quê? A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. A vitória espiritual está em obedecer a palavra. Mas para obedecer tem que conhecer. E se não conhece, como é que obedece? A mulher não conhecia direito. Terceiro, não transfira a sua responsabilidade. Essa responsabilidade é minha, é sua. Não passe para outro. Ninguém vai ser salvo pela fé do outro. E nem vai ser condenado pela culpa do outro. Para de conversar. Para de começar a fazer essa conversa fiada aí de que a culpa é da mulher que tu me deste, a serpente que tu me deste. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus hoje. E seja restaurado. A confissão sincera quebra um ciclo de culpa e abre espaço para o perdão. Deus não rejeita, diz a palavra, um coração contrito e quebrantado. Quarto e último. Corra para Cristo. Ô pastor, cadê Cristo nesse texto? Eu ouvi os passos de Cristo. Você não ouviu, não? Eu ouvi os passos de Cristo no jardim. O que aquele homem fez? Fugiu. O que você deve fazer? Correr em direção a Cristo. Cristo é o novo Adão, o Adão que deu certo. O primeiro Adão nos levou à morte, mas o segundo Adão, o Adão Prime, nos conduziu à vida. Em Cristo a culpa é removida, querido. Pensa nisso. Olha o tamanho do estrago aí. Olha o que acontece com Jesus. Em Cristo a culpa é removida. A vergonha é coberta. E a comunhão com Deus e com a criação e com todos é restaurada. A única esperança para o ser humano caído é correr para Cristo. Está escutando os passos de Jesus? Jesus tem andado por esse mundo há 2000 anos com a pregação do Evangelho. Você está escutando hoje os passos de Jesus. Você está fazendo o quê? Se escondendo? Fugindo? Não, pastor, eu sou da igreja. Está se escondendo na estrutura da igreja? Não, porque eu fui batizado e quero saber se você está se escondendo do Senhor. Onde você está? Corra para Jesus. Concluindo, esse é o ponto, como já falamos, o mais sombrio da narrativa da Bíblia. Mas ele também é o início da esperança. Está ouvindo os passos do Criador? Está ouvindo os passos? Ele está dizendo, onde está você? O Deus que poderia ter destruído o homem, o chama com misericórdia, querido. Ele busca o pecador e prepara um plano, que a gente vai ver semana que vem no versículo 15. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, lembra disso? Vai acontecer, semana que vem a gente vai ver. Hoje o jardim ficou fechado, está fechado por causa do pecado, mas o jardim pela fé já está aberto em Cristo. A cruz abre o caminho para esse jardim. Nicodemos vai dizer, a Bíblia começa com um casal no paraíso expulso por causa do pecado e termina com um povo redimido num novo paraíso por causa da graça de Deus. E a pergunta, onde você está, ecoa até hoje. E o Evangelho responde, em Cristo. Essa tem que ser a sua resposta. O homem foge,
mas Deus vai atrás. O homem se esconde, mas Deus chama ele. O homem peca, mas Deus promete salvação. Uma palavra para você que, ouvindo tudo isso, pode se estar percebendo, fugindo de Deus. Ou até não crente mesmo. Você pode estar tentando se esconder de Deus, cobrindo a sua culpa com coisas que você faz de bom, acha que é bom, religião, desculpas. Mas Deus continua perguntando para você onde você está. Ele te chama hoje, querido, para entregar sua vida para Jesus, para sair desse esconderijo e correr para Cristo. O único que pode cobrir a sua vergonha, o único que pode cobrir a sua nudez espiritual e reconciliar com o Criador é Jesus. Não há outra esperança para o pecador senão a graça de Jesus. Eu digo para você, última vez aqui hoje, arrependa-se e creia no Evangelho. E uma última palavra para a gente, que é crente, ninguém está fugindo de Deus, eu sou de Jesus, aleluia. É mesmo? Então, não brinque com o pecado. Está brincando com o pecado por quê? Está com pecado de estimação, só Deus vê. E aí? Tem vários. Deus está falando, onde você está também. Onde é que você está se enfiando aí também? Com quem você está andando? O que você está fazendo? Com essa pessoa e sem essa pessoa. Com esse celular, com esse computador. E não é só sexual não, também sexual. O que você está fazendo? Está achando que vir para a igreja, tocar no louvor, participar, fazer, vai resolver? Não vai não, isso aí é folha de figueira, não resolve não. O que resolve é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou o último dia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Cada vez que a gente obedece a palavra, a gente afirma que Deus é suficiente na nossa vida. Portanto, não corra atrás de outras coisas. O mundo promete uma falsa liberdade. Viva de modo que a sua obediência revele gratidão, certeza, gratidão pela redenção, certeza de alguém que foi alcançado. Não está vivendo assim, tem alguma coisa errada. Fortaleça a sua fé, confie na suficiência de Jesus, rejeite toda a tentativa e a tentação de se esconder de Deus. Irmãos, esse texto nos mostra a origem da tragédia do ser humano e também o princípio da esperança. A desobediência humana que rompe a comunhão com Deus, que corrompe a criação e revela essa necessidade de redenção. A queda, queridos, ela vai expor um abismo da desobediência. Mas ela vai revelar, queridos, o amor de Deus. O amor de um Deus que não desiste de nós, do pecador. Que essa seja a nossa esperança, que é muito mais do que esperar, é uma certeza. Para que a gente saia daqui dispostos, queridos, dispostos a amar a Deus, dispostos a adorar o Senhor, servir e obedecer. E para tanto o Senhor nos abençoe.